Olá pessoal, seguindo com as nossas videoaulas, vamos para a segunda semana, a segunda sequência de atividades que eu coloquei para vocês, que aborda a situação de aprendizagem 7 da apostila do aluno do primeiro bimestre, fala sobre probabilidade, tá? É a probabilidade de ocorrência de um evento. Então, que nós vimos aí nos slides? Nós vimos o que é um espaço amostral, nós vimos o que é como que eu faço a contagem do número de eventos favoráveis para para alguma ocorrência que a gente está desejando, e nós vimos como que a gente trabalha com a probabilidade para essa ocorrência. Então vamos lá, pessoal. Seguindo a apostila do aluno, na página 33, nós não tínhamos feito ela enquanto estávamos tendo aula presencial. Nessa situação de aprendizagem, nós trabalhamos probabilidade. Nós vamos pensar qual é a chance de um determinado evento ocorrer. Então, vou resolver os exercícios que estão na apostila, iniciando na página 33. Vou colocar aí o texto para vocês verem, caso vocês não tenham mais a apostila em mãos. Vamos lá, então, para o texto. Muito bem, então, pessoal. Vocês viram que a gente quer, na primeira atividade, no item A, nós queremos saber os elementos que formam o espaço amostral deste sorteio. Bom, se nós vamos distribuir cartões de 1 a 20, o espaço amostral, que eu vou chamar aqui de S, ele é dado por tudo que eu posso obter nesse espaço. Por exemplo, eu tenho o cartão 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, todos esses que eu listei aí são os elementos que compõem o espaço amostral. Se vocês me perguntarem qual que é o tamanho desse espaço amostral, eu vou contar, eu vou ver que tem 20 elementos, tá bom? Aí o item B, ele pede os elementos que descrevem o evento, ou seja, o resultado é um número par maior que 4 e menor que 20. Bom, maior que 4 eu vou pegar o nosso espaço amostral daqui para lá. E menor que 20 eu vou pegar daqui para trás. Ou seja, eu não pego 20 e eu não pego 4. Só que não é qualquer número que eu quero, né? Eu quero só os pares. Então, esse evento aí, qual que vai ser a possibilidade? A possibilidade não, o tamanho desse evento. Quantos elementos vão compor esse evento? O 6 vai compor porque ele é par e é maior que 4. O 8, o 10, o 12, o 14, 16 e 18. O 20 não entra. Depois o item C. O número de elementos do evento que resulta em um número primo. Bom, ele não tá falando se eu preciso pegar maior ou menor que nada aí, ele só quer dentro desse espaço amostral quais são os primos, ele quer o número de elementos, tá? Então, primeiro vamos pensar qual que é o espaço amostral. Aliás, qual que é os elementos que compõem esse evento. Número primo, lembra o que é número primo? Todo aquele número que só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, o 2 é primo, 3 é primo, 5, 7,
11, 13, 17. São só esses elementos. Vamos contar quantos tem para poder responder? Ele quer o número de elementos que compõem esse evento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Ah, eu esqueci do 19, pessoal. 19 também é primo. 8 elementos, certo? D. A probabilidade de, ao se sortear um número ao acaso, o evento ser múltiplo de 6. Bom, vamos pensar então, primeiro, quantos são os múltiplos de 6? Quantos são os números múltiplos de 6 nessa listagem que eu tenho aqui do espaço amostral? 6, 12 e 18. São só 3 elementos. Tá. Então, o número de elementos que compõem esse evento são 3. Pelo que vocês viram lá no material de estudo, a probabilidade de um evento acontecer, ela é dada por o número do evento favorável dividido pelo número total do espaço amostral. Nesse caso aqui, são 3 favoráveis em 20 possíveis. 3 sobre 20. Vamos transformar isso aqui em número decimal? Podemos. 3 dividido por 20 vai dar 0,15. Ah, eu quero colocar isso aqui na forma de fração. Podia ter partido aqui aliás, na forma de porcentagem. Podia ter partido aqui, ó, da fração direto para a porcentagem. Eu poderia multiplicar em cima e embaixo por 5. 20 vezes 5 vai surgir o 100. E 3 vezes 5, 15. 15 sobre 100, ou seja, 15%, tá? Geralmente a gente faz probabilidade usando porcentagem. Então, a probabilidade de, nessa situação aí, eu sortear um múltiplo de 3 é de 15%. Bom, pessoal, vamos agora para o exercício 1.2 da apostila, da página 34. Esse exercício, ele fala, conforme vocês viram aí na leitura, que nós queremos um número que seja diferente de 0, divisor de 60, e que ele tem que ser múltiplo de 5 e ao mesmo tempo par. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver qual que é o espaço amostral. Vamos ver qual que é o espaço amostral dos múltiplos de 60. Então, não é qualquer coisa que eu quero os múltiplos, não, os divisores de 60. Vamos lá. 1 divide 60, 2 divide 60. Quando eu divido 60 por 2, o resultado dá quanto? 30. Então, 30 também é divisor de 60, viu, pessoal? Isso vai fechando o nosso espaço amostral. Ó, por exemplo, 60 dividido por 1 dá 60. Então, 60 também é divisor de 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, 30 também é divisor de 60. 60 dividido por 3 dá 20. Então, 20 também é divisor de 60. 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15. Então, 15 também é divisor de 60. 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. Então, 12 também é divisor de 60. 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 dá 10. E 10 também é divisor de 60. O que vai acontecer? Eu não vou encontrar mais nenhum outro divisor. Então, achei todo o meu espaço amostral. O meu espaço amostral é isso tudo. Quantos elementos tem nesse espaço amostral? Quantos elementos tem no espaço amostral? Nós vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 números no nosso espaço amostral. Tá, vamos agora focar na pergunta. A pergunta é, qual que é a chance dessa divisão ser feita por um número que seja par e múltiplo de 5? Tá, então primeiro vamos pegar aqui quais são os pares. Vou fazer um riscozinho, ó. Par 2, 4,
6, 10, 12, 20, 30 e 60. Esses são os pares que são divisores de 60. Ele quer que, além de ser par, ele seja múltiplo de 5. O 2, o 4 e o 6 não é múltiplo de 5, não. O 10 é. 10 é múltiplo de 5. 2 vezes 5, 10. O 15 é. Só que o 15 eu não vou usar porque ele não é par. 20 é. 4 vezes 5, 20. E ele é par e ele é divisor. E múltiplo de 5. Vamos pro próximo. 30. O 30 é? Sim, porque o 30 é par e 30 dividido por 5 dá 6, ou seja, 6 vezes 5, 30. Então, o 30 é um dos nossos números. Bom, então a gente encontrou aí o espaço amostral. Agora a gente já encontrou também os números que atendem ao requisito para a ocorrência do nosso evento, que é o quê? Ser par e ao mesmo tempo múltiplo de 5. Faltou o 60 aqui nessa sequência. Então, esses que eu fiz, o triângulo, representa o nosso evento. Os elementos que são favoráveis para a ocorrência do nosso evento são o 10, 20, 30 e 60. São quantos elementos? Qual que é o tamanho do nosso espaço? Aliás, o tamanho da ocorrência dos nossos eventos? 4. Tá. Agora eu vou colocar na forma de probabilidade. A probabilidade é o número de eventos favoráveis dividido pelo número do espaço amostral, tamanho do espaço amostral. Então, são 4 em 12. 4 dividido por 12, se eu quiser simplificar, fica 1 sobre 3, que é a mesma coisa que 0,333, uma dízima periódica. Fazendo a porcentagem, isso aqui dá 33,3333%, certo? Feito, então, o nosso exercício 1.2 da apostila. Bom, pessoal, vocês viram aí a leitura do exercício 1.3 e de cara, eu não sei se vocês percebem o seguinte, que na primeira rodada o Pedro foi um grande de um bobão, né? Porque ele apostou como que ele vai lançar dois dados e a soma dos dois dados dá 1? Não tem como, né? Nessa primeira rodada o Pedro foi um grande de um bobalhão. Bom, dá uma boa observada na tabela que eu mostrei para vocês anteriormente e vamos pensar nas respostas que nós temos que dar. A primeira resposta é: quem ganhou o jogo? Se você olhar lá na tabela, você vai ver que na terceira rodada a Eduarda aposta 8 e ela de fato tira 8. Então, a resposta da pergunta A é Eduarda. Vou escrever aqui para vocês. Depois a gente tem a pergunta B. Qual que é a chance da Eduarda ganhar na primeira rodada tendo escolhido o número 7? O que eu vou pensar? Ela quer que a soma dê 7. Eu vou ter que fazer meu espaço amostral todinho. Qual é o tamanho desse espaço amostral? Vai ser bem grande. Por quê? Eu vou lançar o primeiro dado, 1, e se no segundo dado Pois bem, pessoal, olha o tamanho do nosso espaço amostral. Ficou longo porque a gente teve que colocar todas as possibilidades, mas esse tamanho desse espaço amostral, eu vou escrever aqui do lado, o tamanho do espaço amostral,
o número do espaço amostral é 36. São 36 eventos, tá bom? Agora vamos pensar no que a gente tem para dar a vitória para a Eduarda. A Eduarda apostou que o resultado das somas dos dois dados vai dar 7. Então, eu vou fazer aqui um destaque em quais somatórios que daria 7. Se sair 1 no primeiro dado, no segundo tem que sair 6, senão não dá 7. Se sair 2 no primeiro dado, no segundo tem que sair 5, aí dá 7. Se sair 3 no primeiro dado, no segundo tem que sair 4 para dar 7. Se sair 4 no primeiro, tem que sair 3 no segundo. Se sair 5 no primeiro, tem que sair 2 no segundo. E se sair 6 no primeiro, 1 no segundo. Então, todos esses que eu fiz o destaque em vermelho são aqueles que daria a vitória para Eduarda. Qual que é o tamanho, então, da ocorrência do nosso evento? Eu vou colocar aqui pequenininho, ó. O número de ocorrência do nosso evento seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, vamos colocar aqui 6. Agora sim eu consigo responder o que eles estão pedindo. Ele pediu qual que é a chance da Eduarda ganhar na primeira rodada. Na primeira rodada, a chance dela ganhar é isso aqui, ó. Probabilidade do evento ocorrer, que é 6 em 36. Se eu quiser simplificar, vou fazer aqui, simplifico em cima e embaixo por 6, dá 1 sobre 6. Se eu quiser transformar em decimal, dá 0,16666 e vou transformar em porcentagem, dá 16,6%. Essa é a chance da Eduarda ganhar na primeira rodada. Como eu sou muito acelerada, no início do comentário da questão, eu já dei a dica para vocês responderem essa questão C. Ao apostar o número 1 na primeira rodada, o Pedro fez uma boa aposta? Justifique. Bom, ele não fez uma boa aposta, por quê, pessoal? Tem como sair resultado 1 na soma de dois dados? Não, né? Então, eu vou deixar para vocês responderem a pergunta C, tá bom? Vamos então para o exercício 1.4, que está na página 35 da apostila do aluno do primeiro bimestre. Vocês viram aí no enunciado que a criança está brincando com uma caixa, com uma caixa cheia de bolinhas numeradas, de 1 a 15, e que ela deixou essa caixa cair no chão, caiu uma bolinha lá de dentro, e a gente quer saber no item A qual que é a probabilidade de ocorrer o seguinte evento. O número da bolinha que caiu ser par. Então, primeiro de tudo, nós vamos ter que pensar o tamanho do espaço amostral. O tamanho do espaço amostral é tudo que eu tenho lá dentro de bolinha, de 1 até 15. Então, você tem que listar tudo. Se ele está pedindo para você colocar o espaço amostral, determinar o espaço amostral, tem que colocar elemento por elemento, tá? Agora, se ele pedir só para determinar o tamanho do espaço amostral, aí não tem necessidade de descrever elemento por elemento, tá? Nesse caso, eu estou descrevendo qual é o espaço amostral e agora eu vou colocar para vocês aí o tamanho desse espaço amostral, que neste caso aqui são 15 elementos. Então, o tamanho do espaço amostral, esse S do espaço amostral, são 15. Aí, ele quer saber, então, qual que é a chance da bolinha que caiu ser par. Então, vamos ver quais são os elementos, quais são os elementos favoráveis ao evento. Tem que ser par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. São esses os elementos favoráveis. Então, o número de elementos favoráveis ao evento é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Vamos colocar então agora na forma de probabilidade. Probabilidade de evento acontecer é o número de evento favorável, que é 7, sobre o total do espaço amostral. 7 quinzeavos. Transformando
em decimal dá 0,46666. E aí eu vou mudar para porcentagem, fica 46,6%. Tudo bem? Bom, para fazer o item C, ele pede para acontecer ao mesmo tempo dois eventos. O número tem que ser par e tem que ser primo. Então eu já descrevi aí para vocês, como a gente fez no item A e B, o número de eventos favoráveis para ser par e o número de eventos favoráveis para ser primo. Se você observar, nos dois conjuntos, o único número que atende às duas possibilidades é o número 2. Então, esse símbolo aqui é intersecção. É o único conjunto que intersecta, ou seja, está nos dois ao mesmo tempo. É só o número 2. Então, o número do espaço amostral aí, o número de eventos favoráveis àquilo que a gente quer que ocorre é só um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora na probabilidade. Probabilidade de acontecer a ocorrência de um número par e primo é 1 em 15. Para deixar em fração, ficaria assim. Para transformar em porcentagem, eu posso multiplicar e vai ficar 6,67%. Agora teve a pergunta D, que fala assim, qual que é a probabilidade de ter caído qualquer uma das bolinhas, independente do número marcado? O que passa a ser o nosso número de eventos favoráveis? Qualquer uma das 15. Então, eu tenho 15 possibilidades. Então, a probabilidade é 15 em 15. Ou seja, 100%. O que acontece, turma? Na aula 2 de semana passada, o professor lá do Centro de Mídias trabalhou um pouquinho de porcentagem. E aí ele tinha um exemplo assim, tava ele e um rapaz na bancada. E um usava óculos e o outro não. Aí ele perguntou qual que é a probabilidade de, ao escolher uma pessoa ali entre os dois, a pessoa usar óculos. Qual que é o espaço amostral todo? 2, porque são duas pessoas. Qual que é a probabilidade de ser uma pessoa que usa óculos? 1. Então, é 1 sobre 2, ou seja, 50%. Aí ele fez novamente a pergunta. E qual que é a probabilidade de escolher uma pessoa que não usa óculos? Ué, a mesma coisa. 1 em 2, que também dá 50%. Vamos supor que ele deu um outro exercício que a primeira probabilidade tinha dado 30%. Se a outro evento que não fosse esse escolhido fosse o restante, fosse o que estivesse perguntando, seria quanto? 70, é sempre o que falta para dar 100. Quando eu sou uma ocorrência, só tem 2 eventos possíveis, e eu somo a probabilidade desses 2 eventos acontecerem, a soma tem que dar sempre 100%, tá bom? Bom, pessoal, conforme vocês viram aí no enunciado do exercício, o item A, ele pede pra gente pegar todos aqueles votos que foi dado naquele quadro e passar para uma tabela. Então, eu já tabulei ali para vocês, tá? Com o tema saúde foram 6 votos, com o tema finanças e investimentos 5, com alimentação 7, com recursos hídricos 2. O que eu fiz? Olhei naquela tabela, contabilizei quantos votos aparecem e coloquei ali, tá bom? O que vocês vão ver?
quantas pessoas, eu consigo descobrir quantas pessoas votaram, quantos votos eu tenho no total aí? Consigo. Se eu somar todos esses valores aqui, ó, eu descubro que eu tenho um total de votos que equivale a 20. São 20 votos no total, tá bom? Aí no item B ele pede assim, qual que é a probabilidade de cada um dos temas ser sorteado? Então o que eu vou fazer? No total, dentro daquela urna, vamos dizer que tinham 6 votos para a saúde, certo? Então, vamos listar aqui, ó. Para a saúde, a probabilidade é de 6 em 20, que dá, transformando em porcentagem, 30%. Para finanças, qual que é a probabilidade? 5 em 20. Transformando em porcentagem, 5 em 20 vira 25%. Vamos arrumar a câmera. Agora, para alimentação. Para alimentação, eu tenho 7 em 20. Multiplicando em cima e embaixo por 5, eu encontro que é 35% de alimentação. E para recursos hídricos, eu tenho 2 em 20, que é a mesma coisa que 10%. Olha lá, pessoal. Lembra que eu falei anteriormente que a soma de todas as probabilidades possíveis, de eventos possíveis dentro de um espaço amostral, tem que dar sempre o total, 100%, ó. 30 com 35, 65. 65 com mais 25, 65, 70, 80, 90. Com mais 10, 100. Então, o espaço amostral todo esmiuçado em probabilidades, a soma dessas probabilidades tem que dar 100%. Tá ok, pessoal? Feito isso, a gente refez não, né? Nessa parte agora da aula 2 dessa semana, a gente abordou toda a situação de aprendizagem 7 da apostila, que nós não tínhamos estudado de forma presencial. Espero que tenha ficado esclarecido para vocês. Qualquer coisa, podem me chamar ou aqui no Classroom ou no WhatsApp, que a gente vai tirando dúvidas. Já tá a lista de exercícios para vocês fazerem, tanto de princípio multiplicativo quanto de probabilidade, tá ok? Um abraço, pessoal!